Sejam todos bem-vindos ao canal Evangelhos Boas Novas de Deus, um canal voltado para a ciência da religião e teologia. E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre o satanismo também como religião, né? Já que nós falamos sobre esse mundo religioso, né? E todas as suas implicações, seus modos de seus símbolos, seus mitos, seus ritos, né? E o satanismo também é uma religião. E eu escolhi que a gente fale um pouco para que as pessoas entendam, conheçam e desmistifique, né? Desmistifique a crença e entendam pelo menos o que é, para falar com propriedade, né? Tem até uma foto aqui, como eu não tenho editor, vou mostrar algumas fotos para vocês. Normalmente quando se fala de satanismo a gente já encontra essa imagem aqui, né? Aqui. Então, vamos falar de satanismo. Primeiro, eu acho que nós vamos começar respondendo o que é o satanismo, né? E o satanismo é um movimento, doutrina, né? Ou mesmo uma crença filosófica, e essa crença ela contempla a figura de Satanás de uma forma positiva, quer dizer, tem um olhar diferente, né, do que os cristãos, os cristãos eles têm uma visão de Satanás sempre pejorativa. Então, para os satanistas veem de forma positiva. E como é que eles fazem isso? Eles negam as práticas cristãs e invertem essas práticas cristãs a partir de Satanás, né? A origem em si do satanismo, ela vai começar a ser definida a partir do século XVIII, né? Isso porque essa origem de certa forma, por mais que nós vamos ver que existe uma compreensão mais antiga, mas essa perspectiva sobre o satanismo é algo mais recente, mais contemporâneo, né? Os seguidores do satanismo, eles têm algumas afirmações, né, que eles fazem, né? Eles dizem que o satanismo não é apenas questão de uma religião, né? Só mais uma religião. E que a influência, segundo alguns satanistas, é que o satanismo ele teve influência, nós vamos ver mais um pouquinho aqui na frente, as influências que levaram ao satanismo, né? Mas teve influência de várias religiões, né? Como também pontos de vistas, vários pontos de vistas e obras literárias, né? Então, o satanismo ele tem essas compreensões, né? Sobre as influências que levaram ao satanismo como uma forma de fé, né? Uma das compreensões, para a gente ir um pouco mais atrás do século XVIII, é que o satanismo ele começou como ritual de adoração em algumas religiões. Por exemplo, o satanismo teria iniciado com a adoração ao titã Prometeu, né? Já no Egito ao deus Sete, né? Para os sumérios Enki, né? E para os amonitas o próprio Marduk, né? Então essa é a compreensão mais antiga da origem do satanismo. O satanismo também ele segue duas correntes de pensamento, né? É até interessante, né? E diferentes crenças. Então não é uma mesma, como eu já tenho falado aqui no canal, com relação às religiões, não existe, as religiões elas não são de certa forma, não seguem uma única compreensão de pensamento, pelo contrário, existem compreensões de pensamento dentro de uma mesma religião, interpretações de pensamento dentro de uma mesma religião. Então dentro do satanismo não é diferente. Existem os satanistas teístas,
e os satanistas ateístas, né? Para os teístas, né, eles acreditam na existência de uma entidade, né, e essa entidade é chamada de Satanás, daí satanismo. Mas já aqueles que também são satanistas, porém são os ateístas, né, eles não acreditam em divindades nem como Deus, nem como o diabo, né? Então, como é que eles veem Satanás? Eles veem Satanás como um símbolo de orgulho, independência ou mesmo de ambição pessoal, né? Quando nós falamos sobre as religiões, é preciso também entender que as religiões, elas têm tanto seus mitos, né, as narrativas históricas, os seus ritos, né, a execução das práticas ritualísticas da religião a partir do mito, né, e os seus símbolos, né, que são os símbolos são aquilo que dá um significado de acordo com a religião a partir de objetos, né. E no caso do satanismo também existe um símbolo, né, que é o seu símbolo, o principal símbolo do satanismo, que é o pentagrama invertido e com apenas uma ponta virada para baixo, né? Vou botar até aqui para que a gente veja esse símbolo, o pentagrama. Então, quando nós falamos do pentagrama, nós estamos falando disso aqui. Esse é o símbolo principal do satanismo. O satanismo moderno, né, ele vai ter suas bases em Anton LaVey, né, que é esse cara aqui que eu vou mostrar para vocês, que inclusive escreveu várias obras, né? Aqui, esse cara aqui, ele é quem deu origem ao satanismo moderno, né? Anton LaVey. E ele escreveu várias obras, né, relacionadas com o satanismo, né? E a principal das suas obras escritas, a sua literatura, é inclusive aquilo que nós conhecemos como a Bíblia satânica, né? Eu peguei até aqui, deixa eu mostrar para vocês. Então, essa aqui é a principal literatura do satanismo, que é a Bíblia satânica, né? Em 1966, LaVey ele vai fundar, né, a primeira igreja satânica, né? Então nós vemos que há uma evolução já voltado para uma religiosidade do satanismo, né? O satanismo ele faz algumas afirmações, né? A primeira afirmação que os satanistas fazem é que toda religião, a boa parte delas, tem uma compreensão da vida após a morte. Para o satanista não existe vida após a morte, né? Ao contrário, a vida ela deve ser levada hoje, né? Encarada com egoísmo, né? E o objetivo principal para o satanismo da vida, o único objetivo, é satisfazer as suas próprias necessidades, né? E isso de qualquer maneira possível. O importante é a satisfação das necessidades. Ainda também, segundo os satanistas, né, eles não adoram o mal, né, e não exploram, mas ao contrário, o satanismo ele explora realidades, né, e buscam valores como a questão da individualidade, né, o antropocentrismo, o orgulho e a independência. Quando nós falamos sobre os ritos ou os rituais dentro do satanismo, né, a igreja de Satã, ela não realiza rituais como, por exemplo, casamento, missa, né, ou mesmo batismo, né? Então, como é que faz para participar? É simples. Para ser um adepto do satanismo, basta que a pessoa leia os livros básicos do satanismo, né, e concorde com as regras, né, dentre elas os livros básicos, a Bíblia satânica, né.
Agora, uma distorção é que os satanistas estimulam pessoas a cometerem maldade, né? Ao contrário, os satanistas não estimulam as pessoas a cometerem maldade, mas ao contrário, a ideia satânica é colocar a liberdade pessoal, né, e buscar o prazer acima de tudo, é viver para o ego, viver para si próprio, né? Algumas observações com referência a isso, para a gente finalizar o vídeo, é que para os satanistas, eles tratam as pessoas da forma como eles são tratados. Então, se são tratados bem, vão tratar bem também, né? A ideia de gentileza vai gerar gentileza, e a maldade, né, vai ser exatamente devolvida da mesma forma. Então, se você faz mal a um satanista, ele vai fazer o mal a você também. Então, é mais ou menos essa a ideia filosófica, né? Então, um panorama do que é o satanismo, né? Deixo para vocês como uma maneira de aprofundar, né, o conteúdo, que vocês baixem a Bíblia satânica para conhecer e entender melhor as doutrinas que o satanismo prega, né? E até aqui no Brasil, estou esquecido, era para ter botado aqui no vídeo, mas Toninho, acho que é Toninho, alguma coisa assim, eu vi ele no Danilo Gentili, né? Que se declara um satanista, alguma coisa assim. Mas deixei para vocês também pesquisar, vê aí Toninho alguma coisa, no Danilo Gentili você vai ver ele tendo essa participação no programa de Danilo Gentili. Mas é isso, aprendemos um pouco sobre o satanismo, né? Entendemos que o satanismo é um movimento doutrinário, né? E uma crença filosófica, e o objetivo maior é a figura de Satanás como de forma positiva. Existem os teístas e existem os ateístas, né? A origem a partir de deuses mais antigos, como Sete do Egito ou Marduk, né? E que existe uma compreensão doutrinária do satanismo, do qual, se você tratar um satanista bem, ele vai te tratar bem. Se você tratar ele mal, você vai receber vai receber a recompensa da mesma forma que você deu. E uma das buscas do satanista é a satisfação pessoal, a busca do prazer, acima de tudo, o ego, o eu, né? E os outros, não existe essa ideia dos outros, porque ele é a inversão das concepções cristãs. Então é isso, aprendemos um pouco hoje sobre o satanismo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva no canal, assine o sininho para que você receba as notificações quando for lançado aqui um novo vídeo, e dá o teu joinha aí, gostei, não gostei, também traz comentários para que possam enriquecer o debate, e também ao mesmo tempo traz sugestões de vídeo aí na área da religiosidade, e a gente vai produzir aqui no canal a equipe de acordo com as condições. Então é isso, né? Até a próxima, né? E dá uma olhada aí nas playlists, já tem vários temas interessantes que você possivelmente deve se interessar. Então é isso aí, e até o próximo vídeo.